que nem brilha a luz eterna lá no horizonte, e todos vão beber na fonte, sagrado livro da imunização. O racional ensina desta fase, não adiantam preces. Nos novos tempos você sobe ou desce, é a natureza em transformação. E aqui na terra nada de tristeza, somente alegria, a tão sonhada carta de alforria, Deus verdadeiro deu na nossa mão. E aqui na terra nada de tristeza, somente alegria, a tão sonhada carta de alforria, Deus verdadeiro deu na nossa mão. Vejam como brilha majestosa, linda lá no céu, uma estrela guia e dentro dela o Pai Mané. Vejam como brilha majestosa, linda lá no céu, uma estrela guia e dentro dela o Pai Mané. E vem cantando, derramando energia, vem chegando lá. E vem cantando, derramando energia, vem chegando lá. E vem cantando, derramando energia, vem chegando lá. É hora de nos sintonizarmos com as linhas gerais da natureza e abrirmos as portas para um novo tempo. Na sua web rádio União Racional está entrando no ar o programa Encontro com a Razão, direto de Goiânia. Apresentação: Fábio Moreira. Participação: Joaci Cortes. Boa noite, amigos ouvintes da Web Rádio União Racional. No ar, mais um programa Encontro com a Razão. Sejam muito bem-vindos ao encontro de hoje, o nosso encontro transcendental de todos os sábados. Hoje aqui comigo em nossos estúdios, a Clarislene Domingos, a professora Clara, com as suas considerações, a arquiteta Joaci Cortes, a companheira Jo, e teremos também a participação via celular da estudante de Cultura Racional, a Luísa de Marilac Azevedo, conhecida no meio como Lolô. Então, conduzidos pelo Ser Supremo a tudo e a todos, o racional superior, habitante do mundo racional, um raciocínio superior a todos os raciocínios, vamos seguindo neste caminho de luz, força e poder. O objetivo desse programa é levar até você as mensagens do racional superior, que é quem transmitiu o conteúdo dos livros Universo em Desencanto. Conteúdo de cultura racional. Despertar você para a fase racional, para a nova era cósmica, para a fase do desenvolvimento do raciocínio, para o tempo de sermos transportados para um outro mundo, o mundo de pureza e perfeição, o mundo racional
que é o mundo de onde viemos. Quero aqui dar um salve a todos que compartilham esse programa, a todos que interagem conosco, nos encaminhando perguntas, sugestões, relatos, a todos que nos acompanham e principalmente a você que está chegando agora neste ambiente, que é um ambiente de paz, amor e fraternidade universal. Então, fiquem confortáveis e vamos ao encontro com a razão. E há muito procuramos recursos para expandir a nossa mente, a nossa consciência, e que, para dessa forma, pudéssemos encontrar respostas às nossas inúmeras ou aos nossos inúmeros questionamentos. Porque quando é que nascemos, já encontramos o mundo pronto e feito e nos sentimos abandonados aqui, perdidos aqui, onde tudo para nós é misterioso. É um enigma. A vida é um enigma, a natureza é um enigma, enfim. Nos julgamos aqui, então, os criminosos que, porventura, cometemos algum crime em épocas passadas e estejamos cumprindo pena aqui, neste mundo, onde sofremos a vida toda e temos como prêmio a morte. O pior é que não sabemos qual foi o crime cometido. E não há quem nos dê uma explicação convincente, satisfatória. Não havia, porque se encontra há muito neste rincão perdido o pronunciamento do Ser Supremo, o racional superior, que, devido à nossa evolução ter chegado ao grau que isso pudesse acontecer, nos presenteia com todos os esclarecimentos acerca do nosso ser, que até então era desconhecidos de nós mesmos. E nos esclarece que existe, muito acima do Sol, uma grande planície, onde habitam os racionais puros, limpos e perfeitos, seres de vida eterna. Um mundo de pureza e perfeição, onde não há sofrimento de espécie algum, e que lá habitávamos, mas que saímos de lá por livre e espontânea vontade e entramos por uma parte que não estava pronta para entrar em progresso. E essa parte, justamente com os habitantes que nela se encontravam, começou a degenerar. E a consequência dessa aventura foi que esse pedaço se transformou no mundo em que vivemos. E nós nos transformamos de racionais puros, limpos e perfeitos em animais racionais. Nos materializamos. Criamos o mundo de matéria e aqui estamos materializados, presos, aprisionados pela matéria. Toda essa odisseia que atravessamos encontra-se minuciosamente descrita nos livros do Racional Superior, O Universo em Desencanto.
Então, aqui, enquanto perdidos, procuramos permanentemente expandir a mente, essencialmente à procura de respostas às nossas questões. E, para tanto, tratamos de nos mergulhar em experiências e criações de ciências, filosofias, seitas, religiões, etc. Experiências de todos os tipos, com a matéria e com a parte invisível. E no afã de nos conhecer, nos envolvemos com a parte espiritual, com os espíritos. Então, essas experiências, muitas delas acontecendo intuitivamente, outras sob orientação dos espíritos, os habitantes invisíveis do vácuo, fazendo com que cresça a lucidez, porque os invisíveis que são atraídos nessas experiências sobrecarregam a pessoa com forças elétrica e magnética, energias do campo vibratório deste mundo, que é um conjunto fluídico, elétrico e magnético. Se o vivente é carregado ou sobrecarregado de energia magnética, ele começa a ter visões, a ver muita coisa, a ver o que existe no mundo invisível, no mundo dos espíritos, a ter comunicações. E da mesma forma, se o vivente é sobrecarregado de energia elétrica, ele adquire facilmente o dom da oratória, fazendo palestras iluminadas que irradiam um ambiente de luz. Mas essas experiências, além de não trazerem solução verídica, apenas paliativos, sobrecarregam o vivente, trazendo a lucidez demasiada, forças além do natural do organismo e que, com o tempo, vem a prejudicar a pessoa. É muito comum nesses meios onde são praticados essas experiências, pessoas serem internadas com problemas mentais decorrentes dessas forças, ou ainda pessoas sofrerem do coração devido a essas sobrecargas. E assim também é no espiritismo científico, onde a mente sofre sobrecarga de tanto pensar e imaginar, à procura de um resultado qualquer. Assim também são as artes de qualquer espécie. Tudo isso são manejos com o mundo espiritual, onde os espíritos dão intuições boas e más, mais más do que boas. Então, todo esse nosso progresso artificial é feito pelos espíritos. São eles que nos transmitem o pensamento e a imaginação. São duas máquinas em nossa cabeça que não param de trabalhar. E quanto mais pensamos e imaginamos, mais nos imprensamos. Chegamos então à conclusão, depois de esgotadas as experiências,
que o pensamento não foi feito para acertar, que o pensamento é o verdugo do corpo. O pensamento foi feito para lapidar o ser humano, prepará-lo para a fase consciente e positiva, que é a fase racional. Então, qual o objetivo dessas induções da parte espiritual? É a lapidação dos seres humanos. Eliminar a rudez, o atraso e a brutalidade. É a preparação para que pudéssemos galgar uma nova fase evolutiva, que é agora a fase racional, onde, através dos ensinos do racional superior, passamos a saber que essas forças, as energias elétrica e magnética, são energias apropriadas aos animais irracionais. E que a nossa verdadeira energia, a energia do nosso verdadeiro natural, é a energia racional. Energia essa emanada do mundo racional, o mundo de onde somos originários. Assim, por evolução natural da natureza, vamos ficando esgotados de tanto pensar e imaginar. E, naturalmente, chegando à conclusão que essas energias não são energias do nosso natural. E vamos tratando de procurar a nossa verdadeira energia, que é a energia racional, para que com ela possamos progredir verdadeiramente. Uma vez que com as energias espirituais progredimos aparentemente, mas verdadeiramente regredimos, por ver tudo piorando com o progresso das experiências. Então, salve o novo tempo, a era espacial, a fase do terceiro milênio, a era de Aquários, enfim, salve a fase racional, a fase dos extraterrenos, nossos irmãos, habitantes do mundo racional, que aqui estão em missão de resgate à humanidade. E assim, aberto mais um programa Encontro com a Razão. Boa noite, Clara. Boa noite, Fábio. Boa noite, Jô. Tudo bem com você? Boa noite aos nossos ouvintes. Estou bem, sim. Opa! Ô, Clara, você sabe de alguém na sua convivência, ou próximo a você, que pirou devido ao excesso de estudo do artifício? Eu sei, Fábio, eu conheço. Eu também conheço. Eu conheço pessoas que não suportaram e realmente entraram no mundo paralelo. De tanto estudar, de tanto conhecimento e de tanta sobrecarga magnética. Jô, boa noite. Boa noite. Tudo bem Boa com noite você? a todos, tudo bem? Boa noite a todos os ouvintes da Web Rádio União Racional. Mais uma vez com vocês aqui. E o prestígio que se dá de ouvir essas palavras ditas com tanta firmeza traz para nós o rumo da evolução racional. As experiências que foram vividas, que estão sendo vividas ainda por muita gente, levando muitas pessoas a uma vida de desespero e de até internações
nessas casas de tratamento de psiquiátricos. Que é o que mais se vê hoje, né? É o que mais se vê. Que mais se vê pessoas com ou fazendo tratamentos, como você falou, em casas psiquiátricas, ou vivendo sob efeito de remédios. Sim. Hoje a gente estava comentando sobre isso. Tem que tomar um remédio para dormir, depois tem que tomar um remédio para acordar e tem que tomar um remédio para aguentar o dia. O dia a dia não está sendo fácil. As pessoas estão entrando nesse parafuso. Eu quero dar um salve ao mês de junho, ao junino, né? Que é um mês tão forte que a gente aprende também. É verdade. No nosso estudo, na cultura racional, a gente aprende a vibrar, né, com essas datas. Então, nós também num mês forte da cabeça, da chave. E foi o mês que eu iniciei na leitura. É um mês bacana. É verdade, está chegando aí datas onde a gente faz uma salva. Exatamente. Principalmente o dia de São João, né? Que é o dia das cabeças. Onde a gente... Reinado das cabeças. Reinado das cabeças. E é o meio do ano já, né, Fábio? Já estamos no meio do ano, praticamente. Já com metade do ano. Passa rápido, não é? Passa. Voando. Já estamos quase com um ano de programa. É verdade. Foi em julho que a gente começou. É verdade. E vamos seguindo, né? Vamos fazer um intervalo? Vamos fazer um intervalo. Vamos escutar uma música e a gente retorna. Retornamos já já. O mundo anda virado, sem rumo, sem direção. Tanta guerra e discórdia, tanta desilusão. O homem esqueceu do céu, da lua e do clarão. Se afastou da natureza, ganhou só preocupação. Antes a gente olhava o alto, sentia o vento falar. Sabia que a vida é breve, mas tinha como se consolar. Hoje se corre atrás do progresso, sem saber onde vai dar. Nessa nau sem leme já dá pra desesperar. Mas lá no fundo há um chamado, é a voz da razão, dizendo que existe um livro trazendo revelação, que a vida tem sua cura, que a vida tem solução. É energia racional, luz da nossa salvação. Vivemos entorpecidos, embriagados pela ilusão, sabendo que a vida tem dono e por ele nenhuma consideração. Mas quem busca o entendimento encontra seguimento, o caminho da pureza e se livra dos tormentos. Mas lá no fundo de cada um de nós
vida tem sua cura, tem regeneração, com a energia racional da nossa salvação. Somos filhos do alto, vivendo neste mundão, aqui degenerados em constante transformação. E o socorro vem de longe, vem dos nossos irmãos. O mundo racional, nossa eterna direção. Estamos apresentando Encontro com a Razão, com Fábio Moreira, Joaci Cortes e convidados. Estamos de volta com o nosso Encontro com a Razão, aqui na sua web rádio União Racional. E aqui eu quero deixar aqui o nosso contato, que é o 6299-437-5352. 6299-437-5352. É um zap, a gente pede a colaboração de vocês, no sentido de participar do programa, com interações, com perguntas, com sugestões, e também compartilhar esse programa. É muito importante, porque o objetivo é alcançar as pessoas, principalmente o objetivo é alcançar as pessoas que não conhecem a cultura racional. Exatamente, cumprindo um dever, que é o dever de fazer propaganda, né? Eu estava lendo vários livros da obra, né, do Racional Superior, tem um capítulo destinado a esse tema, que é o dever de fazer propaganda. E ele vai dizendo o tanto que o vivente que faz, que cumpre esse dever, ele é agraciado de todas as maneiras, de todas as formas. É verdade. Então, vamos repassar aí o link do programa para a gente fazer essa propaganda. E a propaganda chegar cada dia mais às pessoas, né, Fábio? Eu acho que é difícil de encontrar um livro do Racional Superior que não tenha esse capítulo. Talvez só os últimos, né? Só os últimos que são mais fininhos, né? O restante. Mas o restante tudo tem. Por que ele repete tanto, né? Ele sempre tá falando do dever. Incentivando as pessoas a baterem de porta em porta, caravanas. A fazer de todas as formas e possíveis. Jornais, revistas. É isso aí. Bom, vamos chamar a nossa convidada de hoje? Vamos. A Luísa de Marilac Azevedo. Vamos chamá-la aqui. Alô? Lolo? Eu. Boa noite. Eu. Boa noite. Tudo bem com você? Tudo bem aqui. E vocês aí? Tudo bem também? Estamos bem. Jô. Oi, estamos bem. Clarislene. Oi, Lolo, tudo bem? Salve. Tudo bem, salve. Lolo, esse trabalho que a gente está desenvolvendo me deu a oportunidade de conhecer muitas pessoas que são de 91 em diante, né? Depois do falecimento do senhor Manuel. Sim. Né? Então, eles têm um desejo muito grande de ter informação daqueles que conviveram com o mestre. Natural, né? Que tenha mesmo. Naturalíssimo. Né? Então, sim. Nosso encontro de hoje com você vai ser focado nisso. Mas antes, eu quero saber de você como é que você vivia antes de se deparar com o livro Universo em Desencanto. Como que eu vivia? Olha, na juventude, né? Porque foi na juventude que eu conheci o livro.
uma insatisfação muito grande, porque essa geração nossa, dessa época, tinha muitas perguntas, muitos questionamentos e sem respostas. Sim. Por mais que a gente buscasse na rapaziada, trocando ideias, nos grupos que a gente, né, frequentava, a gente não conseguia essas respostas. E uns mais que outros também, né? Porque tinha amigos que nem ligavam também para essas questões do se conhecer, do universo. Não eram todos, mas eu sempre fui muito ligada. E isso me trouxe muita tristeza com o tempo. Eu fiquei uma jovem, ao final, triste. Aí foi aí que eu conheci o Universo em Desencanto. Ele veio parar na minha mão. E eu frequentava ali a feira hippie, né? E conheci o pessoal, que tinha uma exposição ali em frente aos Correios, eu ali lembro, na Praça Cívica. Eu lembro perfeitamente, né? Participei muito desse trabalho lá. Dali, né? Você começou primeiro que eu, né? Eu acho que sim. Foi, você começou primeiro que eu. Você, o Mariano, Mariano Caetano. Isso, exatamente. Aí tá, uma moça passou e eu ia descendo, né? Ela me atravessou e me entregou esse prospecto. E não deu tempo, porque parece que já estava terminando tudo. Eles estavam guardando já o material de divulgação. Eu fui para casa e fui com aquele prospecto. Cheguei, sentei, aí fui ler. Nossa, eu achei interessantíssimo, me tocou muito. Esse prospecto comum aí, que fala assim, o que é a cultura racional, o que é a cultura do cosmos. Falei, nossa, cultura do cosmos, essa coisa que é diferente. Tá bom. E foi aí que o primeiro contato que eu tive, mas até então eu não peguei o livro, não. Porque eu continuei na minha vida, né, com a minha rapaziada. A gente parece que vê as coisas e esquece. Aí saí de casa, fui conviver com uma rapaziada. E essa rapaziada conhecia Mariano. Aí, um dia, Mariano foi na minha casa que eu estava morando. E chegou com um livro. Aí eu falei, nossa, achei demais, né? Aí eu pedi para o Mariano ler para mim. Falei, não, Mariano, lê para mim aí algumas passagens desse livro. Aí ele já começou de onde viemos e para onde vamos. E eu me interessei muito, porque eu sempre fui curiosa, desde criança. Eu queria saber, eu deitava e ficava olhando para o céu, olhando as estrelas e querendo saber, né? Nossa, de onde que vem, como que é isso? Sabe, aí eu já vim com esse amadurecimento dessas questões, porque eu acho que nessas inúmeras transformações que a gente teve, né, de nascer e morrer, a gente foi adquirindo conhecimentos, né, que foram interrompidos pela morte, aí a gente nasce de novo, e aí eu acho que essa coisa ficou ali na cabeça, gravado, né, ficou essa coisa dentro de mim, esse amadurecimento. E aí foi que, com o tempo, o Mariano lendo para mim, voltando lá no Mariano. Agarrou os livros. E ele falando da resina, goma e resina, a formação, a geração e a formação do universo. Aquilo me interessou demais. Aí eu falei, não, eu quero ler esse livro. Olô. Depois eu... E como é que você veio parar lá no Retiro Racional? Pois é. Eu fui lá uma vez a passeio. Só. A primeira vez que eu fui lá. Eu fiquei deslumbrada, eu fiquei com muita vontade de morar lá. Deu muita vontade. Você foi com a caravana? Aí, com a caravana de Goiânia. Aí eu pedi para o seu Manuel, eu escrevi uma cartinha lá no Retiro, para um bilhete, pedindo para ele, para mim ficar lá. Aí a resposta dele foi, ainda não está no seu momento. Aí eu fiquei assim, né, me frustrou um pouco aquilo. Aí eu voltei, né, para Goiânia e tal, continuei minha vida aqui. Fui trabalhar lá no Diário da Manhã, como revisora, e fui seguindo a minha vida.
Aí, eu sempre com aquela vontade, né? Mas por que não está na hora? Eu ainda estou, mesmo lendo o livro, eu ainda senti uma angústia existencial, sabe? De estar aqui fora. Eu já não achava muita graça em nada aqui. Sim. Em balada, em nada. Eu não achava graça. Não dando preencher, eu acho que eu precisava demais. E realmente. Só que aí o seu Manuel, foi a Regina Célia, prima da Jô, foi e conversou com o seu Manuel numa data de final de ano. Aí ele pegou e falou, não, pode falar para ela, para a Lolo, vir. Tá na hora dela. Aí eu tô aqui. E foi quando isso? Mais ou menos o ano? Mais 1973, 77, 78. Não, mais, Jô. Foi mais. 80. É porque eu cheguei lá em 76. Porque eu cheguei no Retiro nos anos 80. Ah, eu cheguei lá em 82. Então pronto. 82. Então pronto. Aí então foi nessa época aí, 81 por aí, 80. Aí ele mandou esse recado. Aí quando eu vi a caravana aqui, a caravana assim, parte da caravana, a Deuselina, mas eu não sei, o Cláudio, mais umas pessoas aqui na porta. Vieram me dar o recado. O seu Manuel falou para você ir para o Retiro com urgência. Olha só. Aí eu falei, urgência? Ela falou, para você ir logo. Tá bom. Aí eu fui querer fazer o enxoval para ir para o Retiro. Porque diz que lá o pessoal usava branco, né? Aquela coisa toda. E tô ainda demorando uma semana. Aí ligaram do Retiro. Ligaram lá na Deusa. A Deusa veio bater aqui de novo. A Deusa falou, ai, Lulu, você não foi ainda não? Seu Manuel falou que é para você ir logo. Eu falei, não, que eu tava arrumando as roupas e tal e tal. Falou, não, é para você ir logo. Aí tá, fiz minhas malas. Minha mãe me deu o maior apoio. Aí fui para a rodoviária, peguei o ônibus e fui. Em Belfort Roxo, naquela casa que ele tinha antigamente, né? Na era de Belfort Roxo. E antes dele ir pro Retiro. E aí, de lá, um motorista me pegou e me levou pro Retiro. E foi muito bom. Foi assim... precisava mesmo. Porque a gente fica muito vulnerável aqui fora. E o que eu senti ali no Retiro foi uma recuperação. Ao mesmo tempo eu colaborando, né? Porque eu também trabalhava lá na gráfica. E eu gostava muito dessa colaboração ali. Era dia e noite, trabalhando. E assim, aquele fluido maravilhoso, você recebendo aquele tratamento fluídico ali, naquele trabalho. Então, assim, nossa, e aos pés do Oeste, né? Porque o seu Manuel, ele cuidava da gente muito bem. Ali não tinha problema que ele não resolvesse. Era doença mental, física, emocional. Ele estava ali em cima, ele cuidava da gente. Né? E a gente tinha tudo ali, nós residentes, a gente tinha tudo, a gente tinha dentista, a gente tinha médico, a gente tinha remédio, a gente tinha alimentação, sabe? Roupas, até roupas. Colaboradores mandavam, donas de boutique, aquelas roupas mais lindas. A gente residente, a gente era lindo ali, sabe? Nas festas a gente brilhava. A gente tinha tudo. Você ficou quantos anos lá, Lolo? E ao mesmo... Olha, quase chegou a 7. Faltou uns 3 meses para chegar a 7 anos. E eu voltei porque eu tive que vir cuidar da minha mãe. Porque ela caiu doente, né? Você colaborou lá na gráfica e depois você foi colaborar dentro da varanda do Mestre, não foi? Sim, no estúdio.
No estúdio, lá no fundo, com as meninas lá, a gente fazia o jornal Racional Amador, aquele que ia lá no domingo. Sei. Porque tinha o estúdio profissional também. Porque a casa do seu Manuel, o Retiro Racional, era uma nação ali dentro. Tinha tudo. É verdade. A gente tinha tudo ali. Então você trabalhava com os equipamentos VHS, aquela coisa de fazer edição, essas coisas? Com a Rita de Minas, com a Mira, a Maria Ângela, que é essa menina que está me entrevistando lá de Águas de Lindóia, ela também morou lá. Muito pouco tempo, assim, 1 ano e pouco. Entendi. Ela morou lá. Entendi. E a sua... Então, assim, foi uma... E a sua convivência com o seu Manuel? Foi a melhor possível. Eu só não aproveitei muito, porque eu achava assim, na época, eu ainda era muito nova, a cabeça, né? Então, todos nós, né? Todos nós. Assim, a gente estava perto de uma pessoa que sabia, tão sábia, mas ele era tão simples, né? Tão simples, seu Manuel, ele não se mostrava assim, né? Ele não tinha essa vaidade de mostrar que ele sabia. Mas a gente sabia que ele sabia porque ele resolvia tudo. A contento para nós, eu trabalhei no setor de cartas também lá. Eu via as perguntas, os problemas das pessoas que ficavam escrevendo cartas para ter solução. E aí eu ia lá nele, perguntava, às vezes perguntava a Jo, né? Que ela estava ali do lado dele, eu perguntava a ela, Jo, fulano de tal cidade, tá com esse problema assim, assim, assado, que é uma orientação. Aí a Jo ia lá nele e conversava com ele falava, ela me passava e eu tinha que escrever, né, mandar a carta. Então, assim, foi uma riqueza. Não, e a cultura do Retiro nas festas. Gente de todo o Brasil, todas as culturas reunidas ali. Um primor ali. E a força, né? Parece que um monte de gente desenvolvendo a mesma força racional. Era uma leveza, um equilíbrio maravilhoso, uma vida maravilhosa eu tive ali. Fora as visitas dos extraterrenos, né, que muitas vezes apareciam, não é? Nas festas. Não é? Teve uma vez que eu estava na varanda recebendo as flores do seu Manuel, porque era Dia dos Pais, né? E o pessoal gostava de levar as flores em homenagem a ele. Aí eu vi aparecer, eu estava sentado naquelas cadeiras que fica ali do lado da cadeira dele, aquelas 6 de cada lado. E aí estava passando, ia começar o jornal de domingo que tinha, aí eu vi brilhar lá. Eles fazendo evoluções, muito bonito. Eles abriam em muitos movimentos, depois eles se agrupavam em um ponto só. Aí, esta hora, ninguém estava prestando atenção, porque eles estavam prestando atenção no jornal. Aí, eu bem na pontinha, aí o seu Manuel levantou e veio na minha direção. Aí ele falou, olha lá, são os habitantes que vieram saudar. Faça o seu pedido. Aí ele falou, e depois você chama o pessoal lá de baixo, manda eles levantarem, porque eles estavam todos lá, né, dispostos, sentados naquelas cadeiras lá, assistindo no jornal. E mandaram, e fala para eles virarem e saudarem e fazerem os seus pedidos. Olha só. Uma coisa foi muito um dia linda. Lindíssimo. E muita gente teve tem esses relatos, né? Fora os relatos de cura, né? E as soluções que vinham, né? Com contato com os habitantes. As soluções. Eu me recordo de uma festa, eu acho que era 30 de dezembro, e lá para o ano de 79, mais ou menos, assim, o retiro lotado mesmo. E aí vieram, assim, 3 corpos lá do horizonte, vieram caminhando rapidamente, e eu olhava assim, parecia uma lua cheia, mas era um oval. Sim. E eram 3. Aí quando chegou bem em cima, que ficou bem
claro para todos verem, aí ele se apagou. Não é? Até depois o Mariano fez um desenho desses 3 habitantes, né, que marcaram aquele dia para botar no jornal escrito. É verdade. Lolo, você se lembra de algum fato assim bem marcante com o senhor Manuel, além desse que você citou? Lembra de muitos. Você poderia falar? Olha, tem muitos, mas tem um que marcou demais. Eu estava querendo fazer uma horta. Lá é numa casinha que tinha lá, não sei se você lembra o nome. É uma caixa d'água. Você lembra dessa caixa d'água? Lembro perfeitamente. Então, aí tinha um espaçozinho ali, eu queria fazer uma horta. Aí, às vezes, a Jo descia mais seu Manuel e sentava ali na cantina, naquelas cadeiras. E eu estava vindo do casarão. Sim. Porque eu dava... às vezes eu dava serão e estava fora do horário de todo mundo, né? Aí eu estava passando para mim ir na gráfica. Aí o seu Manuel olhou para mim e eu peguei e dei a mão para ele, espalmei a mão para ele, dando salve. Mas eu não falei salve. Eu falei, oi? Aí a Jo ficava mostrando para mim que eu tinha que falar salve. Aí ele riu desse jeito meu. Foi logo no início, quando eu cheguei lá. Aí, a hora que ele deu a mão para mim, eu não sei, ele jogou uma energia, uma força tão grande que parece que eu virei em câmera lenta. Eu sei. Sabe quando você vê uma imagem em câmera lenta? Eu fiquei daquele jeito, virei. E ele riu. Porque antes eu tinha perguntado assim para ele se eu podia fazer a horta. Ele riu, aí ele fez assim, né? Foi rápido. Aí eu já virei para ir embora para a gráfica, mas eu já fui nessa força. Falei, nossa, que força! E aí eu nem para a gráfica eu fui. Eu passei a gráfica, fui lá para o fundo. E eu fiquei naquele êxtase, naquele estado, sentindo aquela vibração. Eu não queria ir para a gráfica imediatamente, não. Eu queria sentir, saborear aquilo que ele fez, né? Foi, assim, um dia muito feliz, que eu fiquei um tempão ali, andando ali naquele matinho do fundo da gráfica, antes mesmo dela aumentar, porque ela tinha um tamanho, com o tempo aumentaram ela. E eu fiquei andando naquele matinho lá atrás e sentindo essa força e vibrando. Não, sabe? Muita coisa linda. Tem muita coisa linda que a gente viveu ali. Sim. Ele fez um tratamento também, viu? Tá bom, o seu Manuel, ele fez um tratamento com a água da cabeça do peixe. Aí você, e eu nem né? peixe como, né? Mas foi uma força aquilo. Como eu fiquei bem. Meu cérebro fortaleceu tudo, minhas vistas, minha pele, minha cabeça, sabe? Sabe, a gente tem um cansaço que a gente pensa que é natural, não é não. Sabe? São as forças mesmo, sabe? O eletromagnetismo, né? Que às vezes sobrecarrega a mente da gente. E a água do cabeça do peixe fortaleceu. A Jo tomou 70 vidros de emulsão de Scott. É verdade. Vixe Maria. Lembra? Olha só. Por isso que ela tem essa disposição, né? Ela tem essa força e essa disposição. Eu também tomei muitos quando era criança. E agora eu tô tomando de novo. Você tá tomando de novo? Tô, número 1. Olha. Eu tomo diariamente o caldo de cabeça de peixe. Também tomo. Uma vez ao dia. Nossa. Eu tomei demais quando eu era criança, emulsão de Scott. Mas era demais, não sei quantos vidros que a minha mãe me deu. Era costume, né, Clara? Era costume. As crianças... Era emulsão de Scott Fontoura, e biotônico Fontoura. Essas duas coisas eu tomava. Esse era o remédio da criançada. Lolo, eu fiz esse tratamento. Vou agradecer a sua presença aqui, esperando a sua participação outras vezes, tá? Para você contar a sua vivência lá no Retiro Racional com o seu Manuel.
Tá bom? Tá bem, que seja bem-vindo, né, a esses estudantes novos que têm essa curiosidade, né, de saber como que era o mestre, né, viver com ele. Isso aí. Tem muitos relatos, nossa, tem muitos estudantes que têm muitos relatos sobre essa vivência. Lolo, então fica com Deus, uma boa noite. Viu? Boa noite, Lolo. Boa noite. Olha, uma boa noite de paz para vocês e para todos aí ouvintes da Rádio Web União Racional. Muito bem. Bom, muito bem. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Um beijão. Muito bem, vamos fazer mais um intervalo, escutar uma música racional e a gente retorna rapidinho. Que beleza, angelical, pra caminhar tranquilamente pela estrada racional. Em desencanto e verá todo o seu pranto chegando ao seu final. Eu que vivia iludido sem saber nem quem eu sou e nem de onde vim e pra onde vou. Mas agora encontrei toda a verdade em universo, em desencanto, a origem da humanidade. Que beleza, angelical, pra caminhar tranquilamente pela estrada racional. Desencanto e verá todo o seu pranto chegando ao seu final.
Eu que vivia iludido, sem saber nem quem eu sou, nem de onde vim, nem pra onde vou. Mas agora encontrei toda a verdade. Eu me peço em desencanto a origem da humanidade. Estamos apresentando Encontro com a Razão, com Fábio Moreira, Joaci Cortes e convidados. Estamos de volta com o nosso Encontro com a Razão, na sua web rádio União Racional, a rádio que emana energia racional 24 horas por dia, a voz do terceiro milênio. E aqui eu quero trazer para vocês a nossa programação diária de lives. Eu vou pedir aqui para Clarislene fazer a leitura. Vamos lá. Às segundas-feiras, o programa Brasil Racional. Apresentação de Mascarenhas, Francisco e Nelson, das 20 às 21 horas. Ainda na segunda-feira, das 21 às 22 horas, o programa Conexão Racional com Gilberto Ori, direto do Japão. Às terças-feiras, das 20 às 21 horas, o programa Nova Era, apresentado por Marcos Lopes e convidados, direto de Aracaju, Sergipe. Às quartas-feiras, das 20 às 21 horas, o programa Do Brasil para o Mundo, apresentação de Sueli Simão, direto de São José dos Campos, em São Paulo. Às quintas-feiras, nós temos o programa Portal Aberto, das 20 às 21 horas, apresentação de Orestes e equipe, direto do Rio de Janeiro. Às sextas-feiras, o programa Brasil Racional, das 20 às 21 horas, apresentado por Mascarenhas, Nelson e Maria Domitília, direto dos estúdios da Web Rádio União Racional, em União, Piauí. Aos sábados, hoje, das 20 às 21 horas, o programa Encontro com a Razão, com Fábio Moreira e participação de Joaci Eneida Cortes e convidados, direto de Goiânia, Goiás. Aos domingos, o programa Palavra de Mulher, com Helena Barbosa, das 20 às 20h30. Logo após, o programa Luz da Razão, com Joaci Cortes, das 20h30 às 21 horas. E logo após, temos o programa Informe Racional, apresentação de Neuza Bahia, das 21 às 21h30. Muito bem, agora chegou a hora da nossa leitura formosa, primorosa, dos livros Obras-Primas de Francisco de Assis. Quarto volume. Dando continuidade. Então vamos lá. A igualdade está no racional, o vespertino de todas as fontes do Pai amado. Não é sobre o vulto material que arrasta tudo quanto é de mal, que se acham num deserto, desabrigados e bem perto dos seus conhecimentos, para vos livrar de repetirem as reencarnações, de termos noções vibrantes para a elevação do seu espírito, por terem conhecimento do que são. E assim, a confusão mediocranizada, o desespero que simbolizam para todos caírem em faltas. Quais são essas faltas? Faltar com atenção ao ser superior, a luz que vos ilumina,
o foco imaginário que brilha todos os dias para esses hipócritas perjuros do amor. Sofrem enquanto agarrados à matéria forem, para compreenderem que a direção não é esta, de dor, e sim a do Pai, o Salvador. Paz, amor e fraternidade, e não paz, amor e crueldade, como estão todos nessa direção, cheios de irregularidades, fazendo-se sentir como grandes espertalhões, que a noção é essa mesmo, nascer, sofrer e morrer. Não, filhos e irmãos, é muito diferente como vós já tendes pequenos conhecimentos do que são e do que vão ser, e do que foram, e porque deixaram de ser o que foram para serem o que são. Mas por esses métodos materialistas é que trouxe justamente essa confusão numerosíssima entre todos os irmãos. Confusão essa que ficaram duros como pedra, que é preciso quebrá-la, lapidá-la, para chegar no lugar satisfatório. E assim, filhos vieram de um por todos e todos por um, moldando uns pelos outros, como vós vedes hoje, entre vós mesmos, essas modas. Se um usa uma moda, o outro quer usar igual. O outro pela mesma moda. E vieram assim, e assim estão se moldando uns para os outros. E a matéria endossou-vos, e a matéria vos fulminou, e a matéria vos traiu. A matéria vos encantou nesse imenso foco de dor, onde há lágrimas por todo o universo. E uns ainda vão passar por elas, uns sofrendo mais, outros menos. Pela grande sugestividade, pensam e julgam que não há de sofrer. O dia hoje, filhos, é um. O dia de amanhã é outro. Vós hoje sois uma coisa, amanhã sois outra, porque vós vedes em vós mesmos o que éreis antes desse conhecimento e o que vós sois agora pelos conhecimentos obtidos. E assim vem reinando as confusões e reconfusões aos filhos que não têm noção do que são. Até que cheguem a esta conclusão, onde sofrer e dobram as reencarnações, para chegar então às noções já existentes, que aqui já estão. E assim, infiltrados na desvirtuosa matéria, por desconhecerem o que são. Fazendo da matéria um elemento especializado, um elemento de grande prestígio, um elemento vibrante, um elemento encantador, um elemento atraente, um elemento sugestivo. E para quê, filhos e irmãos? Para viverem ungidos, podrefecados como estão? O ser dos irracionais adotam-na, por não saberem o que fazem, por não terem essa competência precisa do conhecimento para vos livrar desses golpes e desses tormentos, desse indócil e frágil equilíbrio, e que os desabrigados atestam como equilíbrio dos equilíbrios quando tudo é falho e tudo se desequilibra. O ser material não tem estabilidade para o bem, a não ser para o mal. O ser material não é para os espíritos que conhecem o natural. Não é para os espíritos racionais, que sabem perfeitamente o que fazem. O ser material é para os irracionais,
que vivem em desigualdade uns com os outros, por desconhecerem todas essas vaidades, toda essa traficância gesteira que produziu essa aberração, dessa grande destruição, desta maneira, dos espíritos materializados, que são vós, filhos e irmãos. Sofrem e já vêm sofrendo de transmontanas reencarnações. E continuam a sofrer por desconhecerem as verídicas noções do vosso abrigo, o precioso Pai laborioso, o grande libertador de todos esses feitos, presentes e outros ausentes, desconhecidos por vós que quer vir ao paraíso assumir a direção dos seus feitos. E os filhos se conservam desequilibrados, por não terem noção e por não darem atenção verídica do que é universalidade. E assim vão alimentando tudo isso para quê? Filhos e irmãos, para o sofrimento cada vez mais e vos apertando. Ora, filhos, o que vós estáis fazendo? Mexendo com esta evolução para a conservação da destruição. Mexendo sempre com esta evolução, para que cada vez mais desconheçam o que são. E ficam enterrados nesse abrigo, como condenados, sofrendo amarrados, quando não é hoje, é amanhã. Depois de velhos, é que vós quereis, justamente pelos conhecimentos obtidos desta atrofiação toda, é que vós pegais a pensar na salvação do espírito. Aí, filhos, muitas vezes já é tarde. Porque o tempo é pouco para aprenderem o que são, o porquê que assim são, o que foram e o que vão ser. É cedo que se começa, para não alimentar a destruição. Quanto mais os efeitos que vós fizestes. E hoje estais arrependido, eras contra o Pai pelo teu proceder, e assim são todos que se desconhecem. Uma vez não dando atenção, é contra. Só se dá atenção, como vós costumais fazer, aquilo que vem em vosso favor. Mas aquilo que é desconhecido por vós, é como vós costumais a fazer. Investigam muito pouco e não querem saber mais. E assim, filhos, deva-se investigar até o fundo dos fundos, para encontrar o abrigo precioso desta elaboração. Assim, com o tempo, chegarão todos a esta conclusão. Com o estrangulamento da reencarnação, vêm todos adquirindo essas noções para fugirem, para saciarem as suas aflições. Não sejam tão mal compreendidos. Comecem lá do princípio, do quem és tu, para então conhecerem melhor os conhecimentos que aqui estão. Seja perseverante, equilibrado para levar o seu espírito avante, e não perseverante desequilibrado, que atua na conservação desse tanque de amarguras e de destruição. E assim, a estabilidade é do racional. Não é com essa estabilidade dos irracionais, dos desiguais, dos desequilibrados que não sabem o que fazem. E assim vieram estes monstros, desde os antepassados, caindo e levantando-se como verdadeiros condenados, afogados sugestivos por estarem sem abrigo.
A sufocação é grande. Libertem-se para que não sejam condenados como estão. Procurem a luz do Pai, o clarão verídico que tudo conduz. Esse foco imaginário que aí está é para quê? O sol, para quê que vos está aí iluminando? Vós dais atenção a ele? Não. É obra do Espírito. Vós dais atenção a quê? A matéria, que nada vale. E se não fosse ele, filhos, vós não enxergarias a matéria. Não enxergariam. Então, por que não dão atenção e vos conservai-vos ingratos a vós mesmos? Para que vós conservai-vos como guerreiros contra si mesmos? Para que vós conservai-vos como destruidores de si mesmo, cultivando dores com esse progresso material? Já se vê, filhos, que vós todos estão completamente encantados pelo ser de todo mal, que é a matéria, que vos enfraqueceu desta maneira, que é a cegueira de Judas, que assim vos conserva e assim vos concebeu. Então, filhos, ligai aos espíritos. Façam uma pausa nesta grande e imperiosa ingratidão. Deem valor a esse foco imaginário, o sol, este clarão, porque sem ele, nenhum de vós poderia enxergar o chão, o ser dessa grande inflamação, que vós não tem nem noção de espécie alguma. Julgai e fazei sentir com certeza que é a direção essa mesma? Como assim? Como se soubesseis o que estão dizendo. Muito bem, chegou a hora. A hora de dar tchau, de despedir. A gente vai dando um tchau, um até logo a vocês, caros ouvintes, agradecendo pela audiência, por estarem conosco aqui na Web Rádio União Racional. Aguardamos vocês no próximo programa. Um grande abraço e uma boa semana. Eu assim? Dou meu boa noite a todos e digo do segundo volume que contra a força do racional não há resistência. O Pai é tudo e essa força ecoa e rege no domínio de todas as formas do racional. Sem dúvida, isso é perfeitamente compreensível. Então, meus queridos amigos, eu me despeço agradecendo a companhia de todos, pedindo às forças supremas do astral superior olharem por todos, afastar os inimigos visíveis e invisíveis, levar a todos a paz, a saúde e o sossego e pedir à Divina Providência iluminar o caminho de todos. Fiquem com Deus e até o próximo encontro com a razão. Salve. Salve. Até então. Salve. A Web Rádio União Racional apresentou o programa Encontro com a Razão. Apresentação Fábio Moreira, direto de Goiânia. Agradecemos sua companhia e esperamos você no próximo programa. Quero dar os parabéns à humanidade pela fase que entrou a governar. É a fase consciente e racional, onde todos vão se encontrar.
a paz universal. Desencarnar